a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Você sabia que no final do século XIX, lá no início dos anos 1900, a tuberculose, ela mesma, matava mais do que qualquer outra doença. E amanhã a gente tem o dia 1º de julho, onde é celebrado o dia da vacina BCG. Olha que legal, a vacina que deixa aquela marquinha no braço. Lembra que eu te falei que você conhecia? Porque, gente, quem nasceu nos anos 80 tem essa marquinha, eu tenho, tá? E é importante a gente lembrar dos primeiros imunizantes que o bebê recebe ainda na maternidade. 104 anos depois de tanto tempo, a vacina BCG ainda permanece sendo obrigatória e ela protege contra as principais, as formas mais graves de tuberculose, aquelas que são perigosas principalmente para bebês e crianças pequenas, podendo até levar à morte, gente. Assunto sério, tá bom? E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso no nosso quadro Mais Saúde. Mais Saúde. Oferecimento. ISSG é saúde para todos. Agora sim, vamos começar o nosso quadro Mais Saúde ao lado do Dr. Almir Conrado. Gente, ele que é infectologista, além de ser uma simpatia, já conversamos com vocês ali nos bastidores. Dr. Almir, muito obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Então, vamos começar do começo. O que significa a tuberculose? Qual que é essa doença que foi o mal do século? Eu me lembro das aulas de história, não é isso? Sim. O mal do século era uma tosse tremenda que acometia as pessoas, inclusive com sangramento na garganta, correto? E por que ela é tão perigosa? Infelizmente, a tuberculose, apesar de ter melhorado muito o tratamento, diagnóstico, ela ainda é presente no Brasil. E é uma bactéria silenciosa. Então, em algum momento, qualquer um de nós pode ter tido contato com a tuberculose ao longo da vida. E no momento que a nossa imunidade baixa, ou esse contato pode ser mais prolongado, por às vezes você morar com alguém que está com tuberculose, ela pode se ativar. É altamente contagiosa, então? Ela é mais contagiosa em quem vive próximo da pessoa. Entendi. A gente pode ter um contato, às vezes, esporádico no dia a dia com alguém que passou por nós, mas você tem muito mais chance de adquirir de alguém que mora com você. Quais são as formas de transmissão, Almir? A forma é respiratória, então é um contato direto com essa pessoa com tuberculose através de gotículas ali de saliva. Entendi. Tá? E principalmente a pessoa que está tossindo. Então a pessoa que está com a tuberculose ativa, tuberculose pulmonar, a grande característica é aquela tosse frequente. E essa pessoa que está tossindo muito, ela expele muita saliva, muitas gotículas cheias dessa bactéria, que é o que vai acabar transmitindo. Vamos imaginar que, no caso, a pessoa não tomou a BCG, e eu já vou chegar lá, mas ela não tomou, pegou a tuberculose, ela tem um tratamento para ser feito? Tem Sim, um protocolo? Tem um tratamento. O tratamento ainda é muito prolongado, são 6 meses de tratamento pelo menos. Nossa. Então isso é algo desafiador no tratamento, porque não é tão fácil você convencer o paciente que ele precisa tomar 6 meses de remédio. Porque depois de 2, 3 semanas... não preciso mais. Sei bem ele como quer parar. Sei bem como é. Então é muito comum, porque é difícil ele entender. E doutor, qual que é o único sintoma são as tosses? Não existe um outro? Então, tosse prolongada, então uma tosse que dura ali mais que 2, 3 semanas, normalmente mais de um mês. Febre, principalmente que a gente fala febre vespertina, então no começo no fim da tarde ou até de noitinha. Certo. Emagrecimento, são os principais sintomas. Entendi. E aí, contra tudo isso, veio a vacina BCG. Isso, a BCG ela serve principalmente para proteger contra as formas graves. Certo. Então, além da tuberculose pulmonar, que a maioria das pessoas ouve falar, existem outras formas de tuberculose. Então, existe até meningite por tuberculose. Jura? Sim, ela pode afetar... A meningite é a membrana que reveste o cérebro, é isso? É, como se fosse uma capa que protege o cérebro. E aí, qual que é a relação? Me explica, que eu não estou entendendo. Porque a meningite está no cérebro. Sim. A tuberculose, até onde eu sei, é no pulmão. Isso. E acomete tudo, então? Sim, a pessoa que é infectada, ela inala essa bactéria, ela fica no pulmão. Essa bactéria de lá pode ficar só no pulmão ou pode cair no sangue e parar em outro local. Coluna, cérebro, outros órgãos, então intestino. Existe tuberculose em outras partes do corpo. Pessoal, vocês estão vendo como o negócio é sério, é grave mesmo. Por isso que matou tanta gente, que foi o mal do século lá nos... E não tinha tratamento. Sim, então, nem sabiam que era doença, né? Diagnóstico não entendiam direito o que é uma bactéria, não sabiam como tratar. Já teve várias receitas populares de como tratar tuberculose, que tinha que ir para um chá, ou que tinha que ir para uma área rural, respirar ar puro. Ar fresco, verdade. A gente vê muito nos filmes, né? Ai, vim respirar um ar puro aqui do mar. Sim. Ô, doutor, então, assim, a vacina, ela veio
Demorou, mas chegou, graças a Deus, e está aí. E ela é tão importante que a gente tem que vacinar as nossas crianças ainda na maternidade. Sim, o ideal é ele não sair da maternidade sem a BCG. Certo. Se acontecer algum motivo dele sair da maternidade sem o BCG, então às vezes estava por acaso em falta, ou ele tinha alguma contraindicação naquele momento do BCG, tinha alguma lesão de pele justo naquele local que ia ser aplicado, alguma coisa assim, tem que ser aplicado o mais breve possível. Ele tem até os 5 anos de idade, no máximo, para tomar, mas é o mais precoce possível para evitar uma forma grave. Doutor, antes de a gente começar aqui o Ver Mais, eu estava batendo um papo com o nosso amigo Juliano Marcos e nós estávamos falando que nós, as crianças dos anos 80, a gente tomava essa vacina BCG. Você que está em casa, talvez você se lembre, manda mensagem pra gente. Eu tenho também, eu tenho marquinha. Você é tão jovem. Se você tem essa marquinha, manda uma foto aqui pra gente, tá? No nosso WhatsApp, pra gente dar risada junto, porque era um revólverzinho, né, doutor? Sim, sim. E vinha com aquela maquininha fazer... Nossa Senhora! E hoje em dia, continua desse jeito? Continua deixando essa marquinha nas crianças? É normal ficar marquinha. O que mudou antigamente existia, até 2018, se não me engano, mesmo quem não ficasse a marquinha era um sinal de que não foi bem imunizado. Ai, meu Deus. Então tinha que repetir para ficar a marquinha. A intenção é ficar a marquinha para ter um sinal de que realmente deu certo. Você tem a Hoje marquinha, em dia... gente? Agora tá todo mundo olhando o braço aí em casa, fala a verdade. Hoje em dia descobriu-se que não teve vantagem essa revacinação em quem não teve marquinha. Ficou não com a marquinha, tomou vacina, está resolvido. Hoje é aplicado com uma seringa bem fininha, bem embaixo da pele, de forma bem delicada, muito diferente daquele revolvinho. Ah, mas que bênção, né? Bom que a gente evoluiu. E, doutor, a vacina em si, ela é feita como todas as outras, com uma forma mais branda do próprio vírus? Isso, é uma forma mais branda da bactéria. O nome da bactéria é Micobacterium. Então é como se você deixasse a bactéria ainda viva, mas ela muito mais leve, que a gente chama de atenuada. Não deixa ela boba. Coloca, injeta no corpo da pessoa e a pessoa vai produzir anticorpos contra aquela bactéria. Então é importante a gente ressaltar que a vacina é sim uma parte da bactéria, mas ela está inativa, ela não vai te fazer mal. Vou interromper a nossa conversa aqui porque está chegando pergunta. Posso ler, Fer? Oi, Dominique, boa tarde. Eu não tomei a vacina quando nasci. Não sei se minha mãe não tinha instrução ou não queria. Eu tenho 21 anos, posso tomar agora? Adianta alguma coisa? E aí, doutor, quem escreveu? Oi, Ana, obrigada, viu, querida? Vamos lá, doutor, responde a Ana para mim. Então, será que ela não tomou ou ela não conseguiu encontrar um registro? Porque tem muitos anos que é dada a vacina. Só se foi uma época também que tinha muito parto em casa, sem assistência, né? Sem um pré-natal, né? Pelo Ministério da Saúde, a recomendação é que essa pessoa tenha até 5 anos incompletos de idade para tomar vacina. Infelizmente, se ela não tomou, já passou desse período que ela poderia ter um benefício maior. Puxa vida, doutor. E aí, nesse caso, então, é melhor a gente reforçar a imunidade? Isso, fazer o básico bem feito, atividade física, controlar outros problemas de saúde, pressão alta, diabetes e tudo mais. E se ela acabar precisando fazer algum tratamento que a gente fala imunossupressor, então quimioterapia, um tratamento para doenças autoimunes, que vai cair a imunidade, ela ficar muito mais atenta com tuberculose, porque a tuberculose pode dar uma despertinha nesse período. Gente, então você que está em casa, atenção, tá? Se você é mamãe, se você é tutor de alguma criança, cuidador, por favor, gente, deem a vacina. E, doutor, é obrigatório, existem políticas públicas que cuidem nesse sentido da criança ser obrigada a tomar a vacina ou os pais podem optar? No caso da Ana, pode ter sido, ela não sabe se não teve, se a mãe dela não sabia, não sabe a idade dela, onde nasceu, né? Mas, enfim, o pai e a mãe é obrigado. Sim, é uma vacina do calendário básico de vacinação, então é uma questão de cuidado, não é uma questão de opinião. Ah, entendi, claro, né? Infelizmente, vacina ganhou-se uma polêmica aí ultimamente, né? Que não era para ter, porque é uma coisa que está aí há muito tempo para nos proteger, vacinas muito bem conceituadas, estabelecidas, como você me falou, Dominique, mais de 100 anos da vacina protegendo a gente, mudou o cenário da tuberculose, não é uma coisa para se questionar, para se pensar e não fazer. Vamos fazer, né, gente? A vacinação é sempre importante e agora a gente não tem só a vacina BCG, que amanhã comemora-se o dia dela, mas também temos aqui as baixas temperaturas, tem a vacina da HN1, temos as vacinas de gripe, né, as mais da influenza, que está pegando todo mundo aqui, inclusive na redação. Doutor Almir, eu quero agradecer demais a sua presença aqui, pelas informações valiosas que você trouxe e pedir para você que está em casa, que sobrou alguma dúvida que a gente não perguntou, procura o doutor Almir aqui nas redes sociais dele, você pode estar na tela? Tá? Ok? Aí as pessoas podem entrar em contato com você e saber um pouquinho mais sobre como se proteger dos vírus e bactérias. Muito obrigada. Eu que agradeço, Tenha uma ótima semana.